bom dia. Durante o mês de dezembro, todas as atenções se voltam para a valorização e respeito dos direitos humanos. E aqui no Maranhão não é diferente. Vários eventos foram elaborados para dar mais atenção a esse assunto e fazer com que essas regras de respeito sejam cumpridas. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Daniel Formiga. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Pois é, durante o mês de dezembro a gente já tem esse olhar mais atento, mais voltado a essa garantia dos direitos humanos e é que a gente não podia ficar de fora, claro, né? Como é que está sendo desenvolvido esse assunto aqui? A gente trabalha direitos humanos de forma transversal no estado do Maranhão. Então, com diversas pautas que são abordadas de forma conjunta, por entender que tem esse caráter múltiplo. Então, tanto pautas com refugiados, migrantes, LGBT, pessoas ameaçadas, ativistas de direitos humanos, que é uma atenção que a gente tem especial. Então, tudo isso é trabalhado e, especificamente agora nos dias 18 e 19, nós fizemos o Encontro Estadual de Defensores de Direitos Humanos, que é voltado para esse público específico de ativistas, de mobilizadores, de pessoas que têm essa atuação destacada na pauta. Eu ia lhe perguntar, se já até respondeu, defensores de direitos humanos, quem são eles exatamente? Exatamente, são as pessoas que trabalham a pauta assim de forma engajada. Então a gente não está falando apenas de defensores de direitos humanos, pessoas que têm isso como uma profissão, ou pessoas que têm essa... A gente não está falando, só lhe interrompendo, a gente não está falando de defensores públicos, isso, é bom diferenciar uma coisa da outra, né? É mais próximo de um termo como ativistas. A gente está trabalhando com pessoas que se engajam nessa pauta. Então, a gente tem a pauta do direito do idoso, da criança e do adolescente, nós temos organizações da sociedade civil, nós temos conselheiros tutelares, nós temos conselhos de direito. Todas essas pessoas, de alguma forma, que atuam para defender direitos humanos, elas recebem essa designação de defensores de direitos humanos para os propósitos do que a gente vem trabalhando aqui. E aí a gente está mobilizando justamente essas pessoas numa rede estadual para poder trabalhar essas questões dentro desse mês que é temático, né, dos direitos humanos. Você diria que aqui no Maranhão, qual seria a nossa classificação dentro desse ranking de garantir esses direitos humanos? Nós temos muitas políticas que têm destaque aqui no estado do Maranhão, para falar a verdade. A gente tem uma política de refugiados e imigrantes que está sendo construída agora, mas que já conseguiu avançar bem nos últimos meses. A gente tem uma política de proteção específica dos defensores de direitos humanos ameaçados de morte, que envolve os programas de proteção, e aqui no Maranhão nós temos 3 programas de proteção que são voltados à defesa dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Em termos de violência institucional, em termos de trabalho escravo, o Maranhão é um estado de destaque nesses temas. Em diversos outros a gente ainda trabalha para melhorar a situação, mas é um cenário que vem se transformando muito nos últimos anos. Se você pensa no que é o cenário de direitos humanos hoje, o que era 10, 20 anos atrás, é um quadro muito diferente. Até se falar, por exemplo, no sistema prisional, que era um problema de direitos humanos aqui, uma grave crise humanitária, que teve discussão internacional. Então a gente já vem caminhando nesse sentido, né, de já melhorar esses índices. Eu acho que a situação carcerária é a mais simbólica de todas aqui no estado, né? Quando a gente teve uma mudança nesse cenário de rebeliões, de decapitações até, né? E hoje a gente já pode dizer que a gente está numa situação mais tranquila com relação a isso. Exatamente. O complexo penitenciário de Pedrinhas, que era visto antes como uma vergonha do estado, para falar a verdade, né? Por todas aquelas ocorrências, por tudo aquilo que aconteceu. E hoje a gente vê, é uma das referências, o presídio feminino, ele é um dos melhores do Brasil que tem lá dentro. Então é uma pauta que avança muito e que traz muito esse olhar da população, porque é o tipo de pauta de direitos humanos que chama muito a atenção da população. E sensibiliza as pessoas sabem o que está acontecendo lá, causa uma repercussão social muito relevante. Então, usando só o sistema prisional como referência, já dá para a gente ver a diferença que tem desses últimos anos, né? Pois é, mas só para fazer o papel do contra, a gente pode dizer que enquanto na situação carcerária a gente está numa situação, vamos dizer, relativamente tranquila e confortável, com relação a movimentos agrários, a gente não está tão bem na fita, né? Exatamente. O Maranhão ainda sofre muito com
situações de desmatamento, conflitos principalmente envolvendo povos e comunidades tradicionais. Isso é decorrência de um avanço econômico que entra em certa contradição, né, com uma população que existe há muito tempo nesses locais. A gente vem tentando atuar para tentar mediar esse conflito, chegar a soluções que consigam garantir os empreendimentos, garantir a sustentabilidade das atividades, ao mesmo tempo em que respeita o direito dessas populações. Mas isso nunca foi simples. Então, acho que nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu acho que a gente já tem, no Maranhão, até avançado em cima de algumas pautas relacionadas a isso. O avanço no tratamento das licenças ambientais. Hoje em dia a gente não tem mais tantos conflitos relacionados ao uso do correntão, que nos últimos anos foi muito falado. Então, sempre se procurando novas soluções para os problemas que vão surgindo. É natural que essa pressão não vai arrefecer tão fácil, né? Porque é uma questão também econômica, mas o que importa é que existem esses esforços e que a gente não pretende de forma alguma, pelo governo, pelo menos eu posso dizer, abandonar essa pauta ou deixar de trabalhar isso com a seriedade que é necessária. Sim, claro, sempre vão ter os interesses contrários nesse trabalho que é realizado para a garantia de direitos humanos. E uma questão dessa, por exemplo, que a gente pode citar com relação aos indígenas, né? Eu acho que quilombolas e indígenas, eles ficam bem na berlinda desse processo. Aí entra de novo a questão econômica, Sim. Que você não tem como separar uma coisa da outra e a gente acaba tendo esses registros que a gente teve esse ano, né? Exatamente. Esses conflitos são muito relacionados principalmente à pós-propriedade do território. Então, essas populações tradicionais pretendem ficar nos seus territórios porque eles veem ali um caráter cultural, social, econômico e acabam sofrendo com essas pressões de quem tenta avançar. É papel do Estado nesses casos, nesses dois específicos, especialmente, né, garantir que eles vão ficar nesses territórios porque é um mandamento constitucional. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada, é uma obrigação do Estado e é uma questão que tem se avançado aqui no Estado do Maranhão, na parte dos quilombolas, né, porque os indígenas têm essa competência da União, mas reconhecendo que ainda existe um passivo muito grande. O Maranhão é o segundo estado com o maior número de comunidades quilombolas e, se eu não me engano, a gente tem menos de 80 territórios titulados até agora de 800 comunidades. Então, 10% ainda é um número muito baixo e que a gente tem que avançar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está avançando nesse processo de titularização e de posse permanente, mas com isso acontecem esses conflitos. Por exemplo, à medida em que você recebe o título, você passa a ser dono daquela terra, a gente pode gerar novos conflitos? Não, a dinâmica é um pouco diferente. Geralmente, os conflitos advêm mais da falta do título. Depois do recebimento do título, fica mais uma questão de gestão interna do território, mas você já traz uma segurança para todo mundo. O proprietário sabe onde é aquele território, onde é que ele não vai entrar, ele vai ser indenizado se o território ficar em cima do que é de propriedade dele, e a comunidade sabe até onde ela avança, até onde ela volta, onde é que ela faz as roças, onde é que ela vai morar. Isso tudo é trabalhado de forma mais tranquila por todo mundo quando tem um título. Só que aí o desafio é ter o título. É ter o título, porque se a gente pensa, olha, o Maranhão tem 800 comunidades, 80 titulações feitas pelo Estado, só 5 feitas pela União, então a gente tem aí um atraso muito grande. Muita coisa ainda pela frente, né? Quer dizer, a gente ainda tem a possibilidade de muitos conflitos, de muita confusão mesmo, vou falar confusão em vez de conflito, né? De muita confusão nesses territórios até que aconteça essa titularização definitiva. Não é um processo fácil, né? É muito demorado. Então, a gente não pode dizer que essas 700 que estão faltando, ou mais de 700 ou pouco menos, sei lá, vai ter uma resposta bem imediata do governo. Não tem como. Não, infelizmente, a titulação passa por um processo burocrático, tem levantamentos antropológicos, tem toda uma questão que tem que ser trabalhada para poder fazer o serviço direitinho. Tem uma questão econômica também, quando envolve desapropriação, então você tem que pagar o antigo proprietário para comprar aquele imóvel para colocar no território, né? Então tudo isso geralmente demora bastante. Ok, então nós vamos fazer um rápido intervalo, não vai demorar bastante, vai ser rapidinho, é só o tempo da gente tomar aquela água, aquele cafezinho e a gente volta já já para conversar. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre garantias de direitos humanos no mundo de uma forma geral e aqui particularizando no Maranhão as políticas que foram implementadas até agora para combater esse problema. E eu estou conversando aqui com o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular,
Daniel Formiga. A gente estava falando disso, mas é isso tudo que a gente está conversando aqui agora foi discutido nesse encontro que terminou ontem, né, Daniel? Exatamente. Não dá para a gente desassociar as questões de luta pela terra do programa de proteção, que foi o foco do encontro que a gente fez aqui no Estado. Por quê? Dos 119 defensores que a gente tem atualmente no programa, todos eles têm relação com luta pela terra. Então, essa temática sempre tem que ser trabalhada. A nossa intenção no evento que foi realizado era, inclusive, de tentar diversificar esse público, abrindo o programa para novos horizontes, informando pessoas vinculadas a outras pautas de como funciona, como eles podem entrar. Mas essa questão da terra, de como vai ser titulado, de como são tratados os processos judiciais, os inquéritos policiais, dos crimes, né, que são relacionados aos conflitos, são naturalmente focados nesse tipo de atividade, porque é do interesse deles, né? Então, para poder você resolver aquela situação de conflito, para você resolver a situação de ameaça, você vai ter que avançar nessa pauta da garantia da terra, com certeza, aqui no estado do Maranhão, dentro desses casos das comunidades que nós acompanhamos no programa. Ok, a gente falou 119 pessoas sobre proteção, né? Esse número, quer dizer, para mim é muito alto. Para vocês, o que ele representa? Ele é alto? Ele está dentro da média? O que ele representa para vocês, na verdade? Ele é alto e ele representa um viés de crescimento que tem acontecido nos últimos anos. Esse programa de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos ameaçados de morte teve início no Maranhão em 2017, 2018, com uma previsão de 68 vagas para defensores. E aí ele foi, quase dobrando. Exatamente, ele foi expandido no final do ano passado para 80, porque ele já estava passando de 100, e esse ano nós tivemos um novo convênio com a União, já para aumentar para 170, já para dar uma margem de um viés de crescimento que a gente tem visto de forma muito frequente. O programa de proteção de defensores, ele tem uma peculiaridade que acaba trazendo um inchaço muito grande. Porque no estado do Maranhão nós temos também o Provita, que é de vítimas e testemunhas, e o PPCAM de crianças e adolescentes, que são programas específicos para outros públicos. Esses outros programas, eles são vinculados mais à atuação em processos criminais, que são geralmente mais céleres, você tem um julgamento, você tem um resultado, então a pessoa não fica mais do que, digamos, 5 anos no máximo, mas a maior parte passa 1 ano, 1 ano e meio. O máximo do serviço oferecido é 5 anos. Do que a gente vê na prática, né, dentro da necessidade. Do defensores isso não acontece, porque como eles são mais vinculados à luta pela terra e as ameaças que eles recebem pela luta pela terra, a gente vê processos de titulação que demoram aí 20 anos, 10 anos. E aí eles têm uma entrada muito clara, porque é quando eles são ameaçados, mas a saída deles do programa é quando arrefece, quando diminuir o conflito, quando diminuir a ameaça. Às vezes a gente faz uma avaliação, olha, o caso de tal pessoa, não tem um episódio de ameaça, não teve contato entre as partes, a gente conseguiu fazer um acordo, aí não tem uma ocorrência há 1, 2 anos, a pessoa sai do programa, tranquilo, isso tem acontecido também. Isso. Mas é muito frequente a gente ver casos de pessoas que estão lá desde que o programa foi implementado no Maranhão, porque não se conseguiu avançar na pauta do que está causando conflitos. As questões agrárias são elas que ocupam maior, dentro desses 3 programas, ela ocupa o maior espaço? Com certeza. Os outros programas têm, além de uma capacidade menor, um público consideravelmente menor também. Então, se o Defensores tem 119 pessoas, o PPCAM deve ter 5 crianças e adolescentes, e o Provita tem umas 30 pessoas que estão contribuindo, né, com investigações policiais ou processos. Só que esses outros programas também eles são mais drásticos, né? Quando você pensa no programa de proteção, nos termos assim, do que a gente vê em filme, que a pessoa tem que sair da cidade, mudar de nome, são esses outros programas, o Provita principalmente. A pessoa recebe uma outra documentação e tudo mais. Coisa. Pois é. Então, esses não são tão frequentes nem comuns, né? Isso, então eles são muito excepcionais. Muito excepcionais, porque eles são muito né? drásticos também. Isso. Então a gente fica com aquela luta do dia a dia, que acaba consumindo mais trabalho, mais preocupação e mais vaga também que vocês vão precisar criar. Exatamente. É porque o Defensores ele envolve uma luta coletiva e um fortalecimento da rede de atuação do ativista, né? Então, são comunidades. Quando a gente fala de lideranças que estão dentro do programa, a gente tem que pensar que dessas 119 pessoas, elas representam aí cerca de 60 comunidades, mais ou menos 2 lideranças por caso.
Então, a gente está defendendo essas pessoas, protegendo essas pessoas especificamente pelas ameaças que elas sofrem, mas é uma luta que envolve aí centenas de pessoas, porque eles vão estar representando todo esse território. Eu imagino, porque eu acho assim que antes, quando a gente não tinha tanto conhecimento da importância da garantia dos direitos humanos, eu falo isso, os agricultores, o pessoal todo envolvido, não tinha essa procura por esse serviço e não tinham a luta pela valorização. A partir do conhecimento de tudo isso, isso só tende a crescer mais, na medida em que, por exemplo, os povos quilombolas, vamos pegar os quilombolas, sabem que o território é deles e que eles têm a possibilidade de conseguir isso, eles vão para a luta mesmo, né? Aí acontecem coisas que a gente não planeja. Exatamente. São casos de pessoas que não veem outra saída além de se engajar nessa luta. Sim. Então, é quase uma obrigação, né? Vai compulsoriamente. Você tem que pensar, o que é o território para essas pessoas? É a vida inteira, porque eles trabalham lá, eles moram lá, eles reproduzem culturalmente, porque tem muitos processos religiosos que envolvem os territórios, os divinos, os encantados. Isso. Então, a reprodução das gerações também, os seus filhos vão morar lá e eles fazem questão de manter esses costumes. Então, são tradições que não se largam assim de um dia para o outro. Então, mesmo que apareçam obstáculos, essas pessoas elas vão para cima. Elas brigam, é a vida delas, né? É a vida delas, elas não abrem mão. Com toda certeza. Você diria que esse é o nosso problema mais grave em relação à garantia de direitos humanos? Eu diria que é do que tem se agravado mais nos últimos anos, certamente. Porque um crescente número de casos, um caráter muito diferente dos conflitos, então toda vez que a gente corre para estabelecer um tipo de solução ou medida, já aparece uma nova saída, então existe uma pressão muito grande. E eu diria que, dentre os casos que a gente acompanha, pelo menos lá pela SEDPOP, certamente tem destaque aí, como o que a gente vê de mais agravado aí dos conflitos agrários, com certeza. Tem alguma região do estado onde a situação seja mais complicada e que vocês tenham uma atenção mais redobrada com relação a isso? Com certeza. A região do leste do estado, na divisa com o Piauí. Toda essa região, porque ela é caracterizada por um bioma do cerrado, que tem menos salvaguardas ambientais. E aí ele fica mais propício para a instalação de empreendimentos, que gera essa pressão e o conflito também. Então, se você pensar, se do lado do estado que tem a divisa com o Pará, que é a Amazônia, você tem uma proteção ambiental, aí, uma reserva legal que chega a 80% dos imóveis, que você não pode desmatar, do outro lado essa proteção é 30%. Então ele é muito propício para você fazer esse desmatamento, tanto que o Cerrado Maranhense, infelizmente, é campeão de desmatamento em nível nacional. E porque ele é muito visado, essa região ainda tem muito espaço para instalação de empreendimentos. Econômico, né? Exatamente. E aí esse crescimento que vem a partir do que a gente chama do Matopiba, né, que foi um projeto do governo federal, ainda acho que 2015, 14, que incentivou a instalação de empreendimentos nessa região do Cerrado, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, essa região tem um número muito mais elevado de conflitos. A gente vê, assim, coisa de 2/3 nessa parte do estado e, especificamente, no Baixo Parnaíba, naquela região já ali no nordeste do estado, na parte de cima, tem um destaque também porque o processo de crescimento agronegócio, desses empreendimentos da região de Balsas, ali mais perto, já é mais histórico. Então, isso já passou por esses processos, já está mais pacificado. Agora, onde tem avançado, onde tem desmatado recentemente, que é no Baixo Parnaíba, a gente vê uma concentração muito grande de casos. Então, vocês já têm muito trabalho pela frente e só me resta desejar a vocês muito sucesso nessa empreitada, mas que a garantia dos direitos humanos seja sempre não seja uma opção, seja mesmo a nossa principal via de saída, seja por aí, e que apesar da luta a gente não arrefeça. A gente não vê nenhuma saída além dos direitos humanos, né? Não existe nada, solução civilizada, nem nada que garanta o direito da população, a segurança, a proteção daqueles que necessitam, mais do que os direitos humanos, que são aplicados a todas as pessoas, e a gente sempre vai estar engajado nessa luta, sempre batalhando pela garantia. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para todos esses defensores que arriscam a vida, na verdade, né? Nessa luta pela garantia dos direitos humanos. E muito obrigado a você por me ajudar a fazer o programa de hoje. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. E bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui esperando você sempre com muita informação e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.